encerrando. Continuando e encerrando. Então nós paramos lá no processo de alienação. O celular ele quando dá 30 minutos, minutos, né? E aí já era. Então vamos lá. Revendo aí do processo de alienação. Atividade repetitiva, constante durante todo o período, fazendo sempre aquela mesma coisa, pouca criatividade, pouco conhecimento, sem visão global do que ele está fazendo. Tem até uma questão do Enem interessante, né, que o cara ele tá lá na linha de produção, aí ele fala assim: quando acabar, né, vou me aposentar, não sei o quê, eu finalmente vou lá no começo para ver o que é que onde isso começa, ou vou lá no fim para ver o que é que nós estamos fazendo, tá? Nem o controle da velocidade do que ele está fazendo ele tem, beleza? Bom, me parece que do texto em si é isso que nós temos. Eu coloquei alguma coisa de outros textos. Vale lembrar que a Revolução Industrial ela possibilitou uma produção literária muito interessante, que ajuda a entender esse processo. Nós estamos pensando aqui no processo inglês, mas podia ser no Brasil também, né? Emile Zola, Charles Dickens, Victor Hugo. Então tem uma produção legal aí. Você vai lá ver Os Miseráveis, você vai ver o Germinal, vai ver lá o Oliver Twist. E boa parte disso aí é filme, né? Acabou virando filme. Tempos Modernos, do Chaplin. Então alguma coisa eu vou passar para vocês. Ao invés de entrar na outra aula, eu vou colocar pequenos assim, partes de um ou de outro filme desse, que mostra a Revolução Industrial. Alguns não são necessariamente da primeira Revolução Industrial, vão estar identificados com a segunda. Mas entenda que a segunda nós vamos ver imperialismo, então não vai dar tempo de usar isso, porque lá o foco vai ser outro. Então vou acabar aproveitando esse espaço, tá? Como por exemplo, do trabalho da criança, a exploração dela, inclusive não só a exploração do trabalho, mas a exploração sexual da criança na fábrica e da mulher de um modo geral. Uma parte interessante sobre essa alienação, né? Essa necessidade que ele tem de seguir o que a máquina, né? Da velocidade da máquina, um pouco da vigilância e dos movimentos, né? Que são a parte social disso aí. As greves, as manifestações que nunca acabaram, tá bom? Antes disso, então, vamos aqui para o exercício. Nós temos 2. Na 335. É do Enem. Do livro História da Riqueza do Homem, livro muito legal, Léo Huberman. O aparecimento da máquina movida a vapor foi o nascimento do sistema fabril, em grande escala. Quer dizer que fábricas sempre tivemos aí. Representando um aumento tremendo na produção, abrindo caminho na direção dos lucros, resultado do aumento da procura, eram forças abrindo um novo mundo. O segundo, Iniciação à História Social, fala assim: os edifícios das fábricas adaptavam-se mal à concentração de numerosa mão de obra, reunida para longos dias de trabalho, numa situação árdua e insalubre. O trabalho nas fábricas destruiu o sistema doméstico de produção, lembra? Homens, mulheres e crianças deixavam os lugares onde moravam para trabalhar em diferentes fábricas. As estratégias apresentadas pelos textos para abordar o impacto da Revolução Industrial sobre as sociedades são, respectivamente, o texto do Huberman 1, o texto do Leite 2. Ressaltar a expansão tecnológica, pode ser,
Deter-se no trabalho doméstico? Não. O texto 2 não fala que deter. Não. B. Acentuar as inovações tecnológicas? Sim. Priorizar as mudanças no mundo do trabalho? Aí sim, que ele fala mulheres, homens, crianças, não só o doméstico. Então, é a alternativa B. Tá? A alternativa C ele inverte, porque lá ele fala respectivamente. Aqui inverteu. A D fala em ganhos sociais, aonde, hein? Perdas culturais no item 2 também não tem a ver. E aí, fala que o texto 2 critica os avanços tecnológicos, me parece que não é bem isso. Então, B, de tá bom. Bom. Segunda e última. A divisão capitalista do trabalho, caracterizada pelo célebre exemplo da manufatura de alfinetes, está lá no seu texto, tá? O Adam Smith falando, sensacional. Dotada não pela superioridade tecnológica, mas porque garantia ao empresário um papel essencial no processo de produção, o de coordenador, que combinando os esforços separados dos operários obtém o tal. Inclusive tem todo um debate, gente, que quer dizer assim, o sistema de fábrica, aí você pega sobretudo da segunda Revolução Industrial, mas da Revolução Industrial, sistema de fábrica, qual que era o real objetivo dele? Produzir mais ou controlar o trabalhador? Porque aconteceu as duas coisas, né? Então alguns vão defender que o principal objetivo era controlar o trabalhador. Tirou dele o conhecimento que ele tinha lá do artesão, ninguém mais tem, virou proletário, ganha muito mal e agora está submetido ao capitalista. Para outros não, o objetivo era produzir mais mesmo e tal. É um grande debate. Ao analisar o surgimento do sistema de fábrica, o texto destaca: a letra A fala em equilíbrio social e melhorias nos salários, portanto está fora. O B fala em autogestão da empresa pelos trabalhadores. O negócio de autogestão sempre se vai lembrar dos anarquistas. C, aumento da capacidade produtiva. Nessa reflexão anterior que eu fiz poderia ser, mas não é que está aqui, né? Porque ele fala exatamente o contrário. Não pela sua superioridade, mas para garantir ao empresário ele estar superior aos outros, não porque produzia mais. A D, supressão de cargos diretivos. Não, fala que cria um cargo diretivo. E E, que só pode ser essa, a importância do parcelamento de tarefas, então divisão do trabalho, aquele que coordena, aquele que supervisiona e o que faz, o trabalho direto. E o estabelecimento de uma hierarquia no processo produtivo. Então, quanto mais lá no meio do processo produtivo, menos você acaba valendo. A ideia é de que quanto mais especializado lá, mais aquilo que você faz, todo mundo faz. A ideia, inclusive, é que aquele que supervisiona tem o conhecimento de todo o processo. Então, não estou criticando, hein? O que ordena, o supervisor também são importantes. Mas nesse processo aqui, ficou super importante. Alternativa E, e então acabou, tá? Aí eu vou deixar alguns vídeos pequenos lá para você se divertir. Até a próxima. Amanhã.